Você já sentiu aquela sensação de estar sendo testado o tempo todo? Como se o mundo conspirasse para arrancar de você a única coisa que ainda controla, sua reação. Um comentário ácido no trabalho, uma provocação desnecessária, um olhar de desprezo, uma crítica que atinge exatamente onde dói. E então, como um reflexo automático, você explode. Responde na mesma moeda, perde o controle que levou anos para construir. Depois vem o arrependimento, a sensação de ter sido manipulado como um boneco, de ter reagido exatamente como esperavam que você reagisse. E você se pergunta, por que eu caio sempre na mesma armadilha? A verdade é brutal, mas necessária. A maioria dos homens vive refém de suas próprias reações. Somos treinados para ser fortes, mas nunca nos ensinaram a ser blindados por dentro. Somos condicionados a defender território físico, mas ninguém nos mostrou como proteger nosso território mental. Hoje eu vou te ensinar uma técnica que mudou a vida de soldados, executivos e homens comuns que decidiram parar de ser marionetes emocionais. Uma técnica baseada em neurociência, psicologia comportamental e filosofia antiga que transforma provocações em poder, que transforma ataques em oportunidades de crescimento. E tudo começa quando você entende um princípio fundamental. Quem controla suas reações, controla sua vida. Quem não controla, vive sendo controlado pelos outros. Se você está cansado de ser joguete emocional dos outros, escreva nos comentários: eu controlo minhas reações. Porque hoje você vai aprender não apenas a se defender, mas a usar cada provocação como combustível para sua evolução. Vamos começar com uma verdade incômoda. Você não está sendo atacado por acaso. Existe uma razão específica pela qual certas pessoas escolhem você como alvo. E essa razão tem pouco a ver com você e muito a ver com o que elas veem em você. Pessoas feridas atacam quem ainda tem luz. É instintivo, é primitivo, é uma tentativa desesperada de arrastar outros para o mesmo buraco onde elas estão. E quando você reage com raiva, com desespero, com explicações intermináveis, você está validando a estratégia delas, está provando que funciona. Mas existe outro caminho, um caminho que poucos homens conhecem porque exige algo que nossa sociedade não nos ensina: controle interno absoluto. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra eram submetidos a interrogatórios brutais. O objetivo não era apenas extrair informações, mas quebrar psicologicamente o adversário. Os que sobreviviam mentalmente intactos tinham uma coisa em comum. Eles criavam um bunker mental, um espaço interno inacessível aos torturadores. Essa mesma técnica pode ser adaptada para as batalhas psicológicas do dia a dia. Não estou falando de passividade ou de fingir que nada aconteceu. Estou falando de algo muito mais poderoso: transformar sua mente em uma fortaleza impenetrável. Etapa 1. O protocolo da pausa estratégica. Quando alguém te provoca, seu sistema nervoso dispara em milissegundos. A amígdala assume o controle, o cortisol inunda seu sistema e você entra em modo de sobrevivência. Nesse estado, você não pensa, você reage. A pausa estratégica quebra esse ciclo, mas não é apenas contar até 10. É criar um ritual mental que devolve o controle para o seu córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. Aqui está o protocolo. Quando sentir a provocação chegando, faça 3 respirações profundas, mas enquanto respira, repita mentalmente: essa não é minha guerra, essa é a guerra dele contra ele mesmo. Esse mantra específico reposiciona você de vítima para observador, de alvo para estrategista. Etapa 2. A técnica do espelho invertido. A maioria das pessoas espera que você reaja emocionalmente às provocações. Elas querem ver raiva, frustração, desespero. Quando você não oferece essa reação, você quebra o roteiro delas. Você se torna imprevisível, mas vai além.
Em vez de atacar de volta ou se defender, você usa o que chamo de espelho invertido. Você reflete de volta não a energia negativa, mas uma versão transformada dela. Por exemplo, provocação. Você sempre falha em tudo. Resposta espelho invertido. Interessante perspectiva. O que te fez chegar a essa conclusão? Você não está concordando, não está discordando, está forçando a pessoa a explicar sua própria toxicidade, o que geralmente a desestabiliza muito mais do que qualquer contra-ataque. Etapa 3. O reframe mental. Toda provocação carrega uma informação valiosa, não sobre você, mas sobre quem está provocando. Quando alguém tenta te diminuir, está revelando suas próprias inseguranças. Quando alguém te ataca sem motivo, está mostrando o nível de dor interna que carrega. Desenvolva o hábito de transformar cada ataque em dados. Pergunte-se: o que essa pessoa está me dizendo sobre ela mesma? Essa mudança de foco te transforma de vítima em analista. E analistas não ficam emocionalmente abalados com os dados que coletam. Etapa 4. A estratégia do poder silencioso. Existe um tipo de poder que poucos homens compreendem: o poder de não precisar provar nada. Quando você reage desesperadamente a uma provocação, está declarando que a opinião daquela pessoa importa mais do que sua própria paz mental. O poder silencioso é diferente. É quando você ouve a provocação, processa a informação, mas escolhe não alimentar o conflito. Não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para escolher suas batalhas. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você reage, mais poderoso você se torna. Porque poder real não é a capacidade de destruir, é a capacidade de construir, mesmo sob pressão. Olha, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu que existe um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa viver na defensiva. Onde provocações se tornam oportunidades de demonstrar sua força interna. Se esse conteúdo está fazendo sentido, considera fazer parte dessa comunidade. Não é sobre números, é sobre homens que decidiram parar de ser controlados pelos outros e começar a controlar a própria vida. Comenta aí embaixo qual foi a provocação mais difícil que você já enfrentou. Às vezes, compartilhar a experiência é o primeiro passo para superá-la. Vamos falar ciência por um momento. Quando você é provocado, seu cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de rede de modo padrão, uma rede neural associada à ruminação e ao pensamento autodestrutivo. É por isso que depois de uma provocação, você fica horas repassando a situação, imaginando o que deveria ter dito. Mas existe uma alternativa. Através do que a neuroplasticidade nos ensina, você pode literalmente treinar seu cérebro para responder diferente. Cada vez que você aplica a pausa estratégica, você está fortalecendo novas conexões neurais. Cada vez que você usa o espelho invertido, está enfraquecendo os padrões antigos de reação. A chave está na repetição consciente. Não é sobre acertar na primeira tentativa. É sobre criar um novo padrão neural que, com o tempo, se torna automático. Os 3 níveis de provocação e como lidar com cada um. Nível 1. As provocações sutis. São os comentários aparentemente inocentes, mas carregados de veneno. As piadas que te diminuem, disfarçadas de humor. Os elogios com facada nas costas. Estratégia. Reconhecimento sem reação. Um simples entendi ou interessante, seguido de silêncio. Você demonstra que percebeu, mas não vai alimentar o jogo. Nível 2. Os ataques diretos, críticas abertas, desafios à sua competência, questionamentos sobre seu valor como homem. Estratégia. Reframe imediato. Pelo que entendi, você acredita que... Repetir a crítica. Posso saber o que te levou a essa conclusão? Você desloca o foco da defesa para a investigação. Nível 3. As provocações pessoais.
Ataques que miram suas inseguranças mais profundas, suas falhas passadas, seus pontos fracos. Estratégia: validação paradoxal. Você pode estar certo sobre isso. E agora? Ao concordar parcialmente, você desarma o atacante e força ele a explicar qual era o objetivo da provocação. Dominar essas técnicas é apenas o começo. O verdadeiro objetivo é se tornar um homem naturalmente blindado. Alguém que não precisa usar técnicas defensivas porque sua autoestima está tão sólida que provocações simplesmente não encontram onde se fixar. Isso acontece quando você desenvolve o que chamo de autovalidação interna. Um sistema de valores tão claro e forte que a opinião dos outros se torna apenas ruído de fundo. Quando você sabe exatamente quem é, do que é capaz e para onde está indo, as provocações perdem completamente o poder sobre você. Homens que dominam essa blindagem mental relatam mudanças profundas em todas as áreas da vida. No trabalho, param de ser vistos como alvos fáceis e começam a ser respeitados como líderes naturais. Nos relacionamentos, deixam de atrair pessoas tóxicas e começam a magnetizar quem os valoriza. Na vida pessoal, redescobrem uma paz interna que não sabiam que era possível. Porque aqui está a verdade final. Quando você para de ser controlado pelas provocações dos outros, você se torna livre para ser quem realmente é. E um homem livre, verdadeiramente livre, é uma força imparável neste mundo. Nas próximas 48 horas, você será testado. Alguém tentará te provocar. Pode ser no trânsito, no trabalho, em casa, nas redes sociais. E você terá uma escolha: reagir como sempre reagiu, ou aplicar o que aprendeu aqui. Lembre-se, não é sobre ser perfeito na primeira tentativa. É sobre escolher conscientemente uma resposta diferente. É sobre recusar o papel de marionete emocional e assumir o papel de estrategista da própria vida. A blindagem mental não é sobre se tornar insensível ou frio. É sobre se tornar seletivo com o que merece sua energia emocional. É sobre entender que sua paz interior vale mais do que qualquer discussão, mais do que qualquer provocação, mais do que a necessidade de estar certo. Homens blindados não evitam conflitos. Eles escolhem conscientemente quais conflitos valem a pena lutar. E quando lutam, lutam de um lugar de poder, não de dor. A partir de hoje, quando alguém tentar te provocar, lembre-se, você não é o alvo, você é o observador. E observadores não se deixam abalar pelo que observam. Se este conteúdo mudou algo na forma como você enxerga provocações, eu preciso saber. Comenta aí embaixo contando uma situação onde você reagiu mal a uma provocação e como faria diferente agora. Ou me conta qual é a área da sua vida onde você mais precisa dessa blindagem. Tua história pode ser exatamente o que outro homem precisa ouvir para começar sua própria transformação. E se ainda não faz parte desta comunidade, considera se inscrever. Aqui não é sobre motivação temporária, é sobre transformação permanente. Sobre homens que decidiram parar de ser controlados e começar a controlar. Sua jornada de evolução começa agora.